Vale a pena investir em ações ou em fundos imobiliários? É o que a gente vai responder no vídeo de hoje, que eu trouxe aqui o Jean Tozetto, que escreveu conosco o livro 101 Perguntas para Investidores Iniciantes. Na verdade, ele foi o editor. Sim. Né? Quem escreveu comigo foi o Felipe Taderwald. E o questionamento é comum. Devo investir em ações ou em fundos imobiliários? É o que a gente vai responder nesse vídeo. Mas antes, já se inscreve no canal, já dá aquele joinha. Jean, pega aí a resposta que a gente deu no nosso livro, a resposta da pergunta número 7. Bom, a pergunta número 7, ela está escrita dessa forma. Devo investir em ações ou fundos imobiliários? E a resposta? Ao longo do tempo, acredito que você deva investir nos dois. Posto isso, se você é um investidor iniciante, recomendo que você comece os seus investimentos através de fundos imobiliários. Por quê? Fundos imobiliários possuem algumas características que acredito que se alinham com os interesses do investidor novato. A primeira característica é que os fundos imobiliários possuem uma volatilidade inferior às ações. Para quem está iniciando, é melhor começar por um investimento menos volátil até se acostumar. Outro ponto que destaco nos fundos imobiliários é a geração de renda mensal. A grande maioria dos fundos pagam dividendos todos os meses aos seus cotistas. Essa característica ajudará o investidor iniciante a entender melhor como funciona o mercado de renda variável. Agora, se você não é mais um investidor iniciante, a minha recomendação é que você foque nas melhores oportunidades. Não se limite apenas a uma classe de ativos. Às vezes é um momento mais favorável para se investir em ações. Em outro momento, pode ser que os fundos imobiliários estejam mais favoráveis. Como decidir? Fazer conta e ver quais ativos estão mais atrativos. Este processo de precificação de ativos se chama valuation. E explico mais sobre o valuation neste curso gratuito que preparamos. O link está aqui na descrição. Vamos estar botando aqui na descrição do vídeo, tá? Se você não quer fazer conta de valuation, geralmente estou sempre passando a minha visão aos nossos assinantes da Suno a respeito de qual classe de ativos está mais favorável. Que também vou botar o link aqui da loja da Suno, caso você queira se tornar um assinante. Está aqui na descrição. Tiago, vamos comentar essa resposta. Tá. Bom, eu acho que quem está começando fundo imobiliário é um caminho interessante, pois eles têm, na média, como eu disse, menos volatilidade, pagam dividendos mensais. Acho que isso tem um caráter educativo importante para o investidor que está começando a entender um pouco a lógica. Dividendos é alguma coisa importante dentro da formação de patrimônio ao longo do tempo. E terceiro é imóvel. Todo brasileiro mora no imóvel, trabalha no imóvel, vai deixar o filho na escola no imóvel. Então todo mundo entende um pouco os conceitos por trás do imóvel, a importância de você ter uma manutenção bem feita, de uma localização bem feita, você ter um inquilino que pague em dia. Então acho que o conceito de imóvel é muito mais fácil de você entender do que o conceito, muitas vezes, de uma ação que é uma empresa, e uma empresa nem sempre uma pessoa sabe avaliar. Então acho que realmente quem está começando, talvez fundos imobiliários seja uma boa pedida. Vamos aos números. Historicamente, os fundos imobiliários, na média, tiveram uma volatilidade menor que ações, na média também, e tiveram um retorno acima da média de ações. A gente tem esse estudo, depois eu boto aqui um estudo aqui embaixo que chama Por que eu invisto em fundos imobiliários? Estou botando o link, é gratuito, é um artigo no nosso site. E a gente vai ver que, na média, os fundos imobiliários performaram melhor que as ações. Não só no Brasil, os REITs, que são os pares americanos dos fundos imobiliários, também performaram, na média, melhor do que as ações. Então, por que investir em ações? Porque a dispersão da rentabilidade das ações é muito maior. É muito difícil você ter uma Magazine Luiza dos fundos imobiliários ou uma Apple dos fundos imobiliários, bem como é mais difícil você ter um Ike Batista dos fundos imobiliários que quebra o ativo, né? Um fundo imobiliário é praticamente impossível de perder a totalidade do valor. Uma ação de uma empresa é bem possível, né? Apesar de improvável, é bem possível. Então, o que acontece? Na média, os fundos imobiliários eles têm um retorno melhor, mas se você tem uma capacidade analítica, vá para ações, porque as ações bem escolhidas vão performar muito melhor do que fundos imobiliários bem escolhidos. Eu acredito que o investidor deve investir todo mês seus recursos naquela que é a melhor oportunidade. Pode ser que seja ações, pode ser que seja fundos imobiliários. Na minha opinião, os fundos imobiliários hoje estão mais bem precificados, né? Eu tenho preferido, inclusive, alocar em ações no exterior, inclusive os REITs no exterior. A gente estava até falando hoje no almoço aqui com o G, que são os fundos imobiliários, eu tenho preferido alocar no exterior. Mas
Eu não gostaria que quem está nos ouvindo aqui tivesse paixão por um ou por outro. Devo investir em ações ou em fundos imobiliários? Eu acho que todo mês você tem que alocar seu capital, você que é um poupador mensal, naquela que é a melhor oportunidade daquele momento. Às vezes pode ser que nem seja ações, nem fundos imobiliários, seja comprar ações fora, ou o mercado seja tão caro que o ideal seja botar em renda fixa. Então, o que eu não quero é que você se limite a uma classe. Eu quero que você seja um nômade com o seu capital. Aloque aonde estiver a melhor oportunidade. Eu acredito que os fundos imobiliários, eles aceleram o fluxo de caixa do investidor. Como eles colocam renda todo mês no bolso do investidor, ele tem aquela satisfação de ver que o seu investimento está funcionando. Então, a partir do momento que os fundos geram renda suficiente para você comprar um lote de ações, por exemplo, já é o momento mais do que ideal para o investidor começar a pensar em investir em ações com segurança. E os fundos imobiliários, eles trazem muita segurança para quem tem pouco conhecimento de mercado, né? Inclusive pessoas com mais idade que já têm um patrimônio em imóveis tradicionais, elas podem migrar para fundos imobiliários sem tomar o risco de investir em ações que na verdade são oportunidades. Então tá, pessoal, se você gostou desse vídeo, já dá aquele joinha, se inscreve no canal e a gente está botando à disposição o link aqui para você adquirir esse nosso livro, os 101 Perguntas e Respostas para Investidores Iniciantes, que é um livro feito para o público mais novato que está começando, que são a grande maioria dos brasileiros. Mais de 99% dos brasileiros ainda não investem em ações. E se você ler esse livro, você vai estar muito bem preparado. É um livro muito bem avaliado, 5 estrelas lá na Amazon. E não foi só meu pai e minha mãe que avaliaram, não. Tem mais de 500 avaliações. Então, eu não tenho tanto parente assim, não. E esse público novato não é necessariamente novato em idade, é o público novato em bolsa. Vê pessoas com 50, 60 anos migrando recursos para a Bolsa de Valores através de fundos e, posteriormente, de ações. Obrigado, Jean. Prazer ter aqui e nos vemos nos próximos vídeos.